Começar um cálculo judicial, começar bem um cálculo judicial é o segredo para que a gente possa entregar um cálculo preciso, seguro, porque lembra, o que você precisa, o que o perito judicial tem que fazer? Quando alguém está te contratando, o advogado, ou a empresa, ou o próprio juiz está lhe nomeando, ele quer segurança. É importante que a gente saiba organizar essas informações para quê? Para que no momento que a gente estiver elaborando um cálculo judicial, para valer, mexendo na planilha, digitando os valores, estruturando toda a ordem lógica do nosso cálculo, a gente já saiba exatamente como proceder e o que fazer. Por isso que organizar, interpretar, ler bem o processo e deixar isso de forma clara, não só para o juiz, mas para que a gente possa desenvolver um bom cálculo, é fundamental. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como você pode começar de forma correta um cálculo judicial para que você tenha cada vez mais segurança, precisão e alcance voos maiores dentro do mercado da perícia. Então vamos dar uma olhada comigo que eu vou te trazer para dentro de um processo que a gente vai fazer junto isso. Então, se você nunca viu um processo judicial, prazer, esse é um processo judicial e é isso que eu estava dizendo. Nós temos que aprender a ler. Você tem que ser o melhor amigo desse processo. Aí a gente tem o que o advogado pede, aí junta alguns documentos, junta o cálculo, né? Aqui tem um cálculo nosso, e aí a gente tem decisão do juiz, a gente tem a contestação da empresa e vai, certo? Até o que a gente chama de trânsito em julgado, né? Trânsito em julgado nada mais é do que acabou a discussão e aí a gente vem para cálculo. Esse é um processo que não é muito grande, tem 400 e poucas páginas, né? Mas quando eu vou fazer o cálculo, eu preciso pegar aquilo que é importante desse processo, aquilo que é importante para cálculo e reunir em um documento, o qual eu chamo de síntese processual. Para quê? Para que eu possa organizar. Olha, nesse caso aqui a gente vai, o juiz diz lá, julgo procedente o pedido para condenar o réu a pagar R$5.000 atualizados a partir de tal data, com juros de mora a partir de tal data, percentual de juros, honorários. E eu preciso organizar essas informações. E uma coisa que você não pode esquecer é que quando você, nunca esqueça o que eu vou te dizer, quando você estiver finalizando a tua síntese processual, isso você ganha com prática, essa experiência, você não deve voltar a folhear o processo. Você não tem que voltar a olhar o processo, olhar o arquivo, se for físico eu faço assim, porque eu sou do old school, né? Mas, por quê? Tua síntese, ela tem que ser o resumo daquilo que é importante para você ganhar tempo. Você não vai ter que voltar no processo. Se você tem dúvida no que fazer no cálculo, você tem que olhar a tua síntese processual, para isso que ela serve. E olha, eu sempre mando a síntese processual nos meus cálculos, tá? Para o advogado ler, para o juiz ler, para outra parte ler, para que ninguém tenha dúvida. Então, você já sabe, você vai pegar o processo, analisar aquilo que é importante para o teu cálculo judicial e levar para lá. Agora vamos dar uma olhada na minha síntese processual de um outro processo para você entender como é que eu organizo essas informações e como essas informações organizadas, categorizadas, influenciam no meu cálculo judicial. Dá uma olhada. Então esse é o modelo de síntese processual onde eu tenho o número do processo, quem é o autor, que nesse caso é o requerente, quem é a requerida, que é o réu. E aí eu tenho informações importantes como data do ajuizamento, citação, sentença, acórdão, prescrição, trânsito em julgado e data do cálculo. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas por que tu precisa de todas essas datas? Ajuizamento, se for um cálculo trabalhista, é a base dos juros. Citação, e provavelmente todos os outros tipos de cálculo, é a base dos juros também. Sentença, muitas vezes a sentença, ela é a base de atualização, por exemplo, de um dano moral, quando ela é fixado. Data do acórdão, às vezes o acórdão altera algum critério da sentença e tem como base a data do acórdão. Prescrição, caso previdenciário, por exemplo, contado os últimos 5 anos da data do ajuizamento. O que está para trás do quinquênio anterior ao ajuizamento está prescrito, né?
trânsito em julgado. Trânsito em julgado, muitas vezes, juros de mora em honorários, por exemplo, conforme o súmulo do STJ, data do cálculo, para saber para qual a data que você está posicionando tudo isso, certo? Então, datas são extremamente importantes. Fique atento, tá? E aí eu tenho uma outra seção, que é uma seção de documentos relevantes para a elaboração de cálculo. Sentença, acórdão, contra-cheques, contrato, pagamentos, convenções coletivas no caso de trabalhista, cartão ponto, recibo de férias e todo e qualquer outro documento que, quando você estiver elaborando o cálculo, você precise fazer uma leitura, tá? Você já sabe exatamente onde está, para não precisar ficar olhando, onde é que eu coloquei essa informação, onde é que está isso aqui, até mesmo para as partes, juiz e quem vai analisar teu cálculo, facilitar o trabalho deles, certo? E depois, para finalizar, eu venho com as decisões do processo, né? As decisões do processo, ou seja, eu vou pegar o que está na sentença, o que ele fala, por exemplo, nesse caso aqui de diferenças de ações, qual o critério de correção monetária, qual o critério de juros de mora, se ele fala de pagamento de custas, de honorários. Agora, olha que legal nos honorários. Os honorários, eles aqui, ó, condena a parte ré ao pagamento de honorários, que é arbítrio em 10% do total a ser apurado, certo? Isso aqui foi definido em sentença. Aí no mesmo item, olha aqui no item 5, aqui ao lado, tá? Eu coloco acórdão folha 180. Por que no mesmo item? Porque no acórdão de folha 180 houve uma alteração sobre honorários advocatícios que foi dado em sentença. E aí no acórdão, e eu ainda digo qual as folhas aqui, ele diz, olha, determino a exclusão do pagamento de honorários advocatícios. Ou seja, em sentença, o juiz deu pagamento de 10%. Em acórdão, o desembargador falou, não tem honorário. E aí, para não colocar embaixo aqui, não, eu coloco, sempre que há alteração sobre um determinado item, eu coloco dentro desse mesmo item. Olha aqui, coloquei ao lado aqui do item 5, que são os honorários. Para quê? Porque fica fácil, né? Eu já sei que se tem uma nova linha, uma nova coluna dentro dessa seção de honorários advocatícios, eu sei que diz respeito aos honorários. E aí o item 6, o despacho, né, de folha 259, que diz é devida a multa de 10% no artigo 475J. Ou seja, tudo que é de cálculo eu tenho aqui na minha síntese processual, datas, folhas aonde estão os documentos relevantes do processo e as decisões. E aí com isso formatado, certo? A gente vai para elaboração de cálculo. E que é a melhor notícia que você poderia ter nesse vídeo, além de aprender exatamente qual é o caminho a seguir quando está iniciando no cálculo judicial, eu vou fornecer esse modelo, vou compartilhar com você esse modelo de síntese processual e o link vai estar aqui na descrição, certo? Essa é a maneira correta de você iniciar um cálculo judicial, organizado, depois de ler e interpretar, trazer as informações para uma síntese e aí começar a projetar a tua planilha. E é claro, se você quer alcançar resultados e um nível de perícia judicial provavelmente não alcançados até então por você, eu te convido a fazer parte e a conhecer o projeto Peritos Academy. Lá nós formamos os melhores profissionais do país. Valeu? Abraço!